Como alcançar a verdadeira prosperidade. Oi? É a aula de hoje. Eu vou falar para vocês que eu não gostei muito desse tema, porque ficou parecendo que a gente vai ter uma lição assim de autoajuda. Parece aquele livro de Laí Ribeiro, como ter sucesso, como enfrentar doenças emocionais, como passar em concurso. E não é bem a nossa proposta, né? A proposta do Evangelho. Outra coisa é que ele fala em alcançar, como se fosse como se a prosperidade estivesse lá na frente, bem distante, e você estivesse aqui correndo atrás dela. Amém. Então, é como se a prosperidade estivesse lá na frente e o crente estivesse aqui com um binóculo ou com um telescópio, né? Vendo a prosperidade lá longe. E ele tivesse que correr, que nem numa maratona, para quem sabe um dia tentar chegar perto dela. Quando a Bíblia ensina, aqui em Deuteronômio capítulo 28, a gente vai ler o versículo 1 para poder a gente não ler o versículo isolado, porque existe uma condição, né? Deuteronômio 28, versículo 1. Lê aí, Joel. Será que tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, eu te falei hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 8. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Veja só. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você obedecer a mim, aí ele diz no versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, não é você que vai ficar que nem um louco correndo atrás. Elas é que tem que ter o trabalho de correr atrás de você. Glória a Deus. Mas se você obedecer. Entendeu? Ele disse: estas bênçãos te alcançarão. Significa que você já está muito na frente. Elas é que estão atrasadas. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. É como se dissesse assim: bênção, vai aprender a ser abençoada, vai para perto dele.
No momento que ele inclinou o coração, a Bíblia diz que a resposta já estava pronta. Aleluia! Aleluia! Porque a gente vê muita gente aí correndo atrás das bênçãos. Correndo atrás das igrejas que ensinam a você correr atrás da bênção. E o crente chega lá, vai aprender uma verdadeira maratona, vai ter um curso, né? E no final corre e se cansa. Quando a Bíblia diz, né, pelo profeta, diz: os que esperam no Senhor. Aleluia! Vamos lá, Isaías 40. Aleluia! Camarada passa não sei quantos anos correndo, preparando-se para uma maratona de bênçãos. E corre. Mas por que só o pastor lá da frente enrique e eu não enrico? Mas irmão, é porque não recorreu. O segredo está aqui, ó. Isaías capítulo 40, versículo 28. Eu vou ler para vocês. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos, os jovens, certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas é os que esperam no Senhor, e não os que correm atrás das bênçãos. Aleluia! Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Mas tem muita gente seguindo os sinais. Mas Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. Aleluia! É diferente. Às vezes uma vírgula. Não é? Não siga o sinal. Aí o camarada vai procurar onde está caindo dente de ouro, onde o fogo está caindo do céu. Não, o fogo está caindo ali, não é ali não, é ali. Aí o cara, puf, não é aqui não, é ali. E ele fica correndo. Quando Jesus disse: esses sinais, só basta você crer. Os sinais vai ter que correr atrás de você. É diferente. Eu quero meditar com os irmãos alguns minutos na história de uma pessoa aqui que nos ensina através da sua vida como a gente pode tornar-se, né? Como a gente pode ser próspero, porque na verdade a gente já ensinou aqui, vocês já sabem, que prosperidade não é ter, é ser, né? Vamos ler aqui no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37. 37 não, 39. Você quer borracha? Eu quero pinceira. Eu só vou ler o versículo 2 inicialmente. Depois os irmãos não fecham a Bíblia, que a gente vai chegar aí. Lê aí, Joel. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Estava na casa
Senhor egípcio. 39 e versículo 2. O Senhor estava com José e foi varão próspero. Aí mais na frente tem a história. Mas a gente vai chegar aí. Veja só. A palavra próspero aí não quer dizer rico. Quer dizer bem-sucedido, realizado. Mais abrangente quer dizer ser proveitoso, útil para si mesmo e para os outros. Isso quer dizer a palavra próspero. Deus nunca vai lhe fazer prosperar para você virar um murrinha de mão fechada. A prosperidade é quando você consegue ser útil para você mesmo, para Deus e para os outros. Nabal, Foi. A palavra Nabal significa sem juízo. Até o nome dele já diz tudo. Só que José, para chegar aqui, nessa história de varão próspero, não foi da noite para o dia. José, as pessoas só conseguem ver a história de José da parte que ele foi vendido para frente. Só que as pessoas não sabem e não prestam atenção que o problema a história de José começa quando Jacó se casa. Quando Jacó se casa. Vocês sabem que oficialmente Jacó teve 2 mulheres legítimas e 2 mulheres secundárias, reservas. E Jacó primeiro casou-se de maneira forçada, vamos dizer assim, com uma mulher chamada Leia, a filha mais velha de Labão. E Leia, a Bíblia diz que Leia tinha os olhos enfermos. E Leia era uma mulher desprovida de beleza física, né? Além de que o nome de Leia significa cansada. O próprio nome dela já dizia o estado de espírito dela. Cansada, feia e rejeitada. Por quê? Porque o casamento dela era fruto de uma barganha que interessava o pai, que era a permanência de Jacó com Labão, para que Labão prosperasse financeiramente. Então vem a situação de Leia aí. Uma mulher doente, emocionalmente destruída, porque casou-se, foi um objeto de uma barganha, de uma negociação. Em contrapartida, a irmã dela, bonita, Raquel, com um nome que significa ovelha, um nome delicado, ovelhinha, né? Amada pelo marido. Então imagina o que isso vai acontecer quando essas 2 mulheres estiverem dividindo ali o mesmo teto com esse homem. A disputa, né? Aí Deus parece que tem hora que Deus gosta de botar pimenta na coisa. Não é? Parece que Deus fica conspirando lá em cima. Aí Deus viu que Leia era rejeitada, aí usou de graça para com ela e lhe abriu a madre. Ela fez ela conceber filhos. E
Enquanto que Raquel, mesmo sendo bonita e amada pelo marido, ficou estéril, não dava nada. Aí a guerra começou. Sem contar, naquela época, não teve isso, Era vaidade, além de se crer que era uma bênção de Deus, era a vaidade feminina da época. A mulher naquela época, gente, para vocês verem que as coisas só mudam de acordo com a época. Mas a medida da vaidade feminina naquela época era a mulher que mais pudesse dar filhos ao seu marido, ela que seria mais aceita, mais... Aí Leia teve um filho. Aí veja aí, Gênesis capítulo 30, 28, 29, quer ver? Quer dizer, 29. Você vai ver que os 3 primeiros filhos dela era um desabafo. Todos 3 ela botou um nome que era um desabafo da doença emocional que ela sofria. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui. 29, versículo 32. E chamou o seu nome Rúben. Tem aí. Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olha a mentalidade dela. Quando colocou o nome no filho, e o nome Rúben quer dizer assim, eis um filho, traduzindo. Aí ela queria dizer assim, meu marido, eu concebi, olha, eu tive um filho. Ela estava querendo dizer isso, olha, eu tive, Raquel não teve não, mas eu tive. Então quando as pessoas chamavam Rúben, era como se Leia estivesse dando um recado para Jacó. Jacó, me ame, eu tive um filho. Raquel é a sua amadinha, né, que você gosta, mas ela não teve, eu tive. Era esse o recado que ela passava. Aí veio o segundo, Simeão, no versículo 33. Porquanto o Senhor viu, olha a doença. Porquanto o Senhor viu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão, que significa ouvindo. Ou seja, ela estava querendo dizer assim, agora Jacó, você vai ter que me dar ouvidos. Me dê ouvidos, Jacó. Você não prestou atenção no primeiro, mas agora você vai me dar ouvidos. Aí veio o terceiro, Levi. Aí ela diz, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Ou seja, agora você vai se unir comigo de vez. Só no 4º filho, que era Judá, foi que ela disse, esta vez, somente esta vez, louvarei ao Senhor. Então veja o nível de doença emocional de Leia. Por toda a barganha, fruto da barganha que o seu pai tinha feito. O fato de não ter beleza física, e agora quando ela tem os filhos, ela desabafa. Agora o pior não é isso. O pior é que Raquel, sendo amada, tendo um marido com ela, mas agora ela fica com inveja de Leia. Dá para entender isso? Ela tinha o mais precioso, que era o amor do marido, mas agora ficou com inveja de Leia e com medo de que, como Leia já estava 4-0 em cima dela, ela ficou com medo de que Jacó talvez virasse a casaca. Esse mesmo é o medo das mulheres, né? É o complexo mundo feminino. Não dá para entender uma coisa dessa. Ela tinha o amor do marido, mas Leia não tinha nada que Leia ameaçasse, mas ela estava com medo de perder o marido para Leia, porque Leia estava 4-0 para ela. E agora, vocês já ouviram aquele hino de Fernanda? Você já viu aquele hino de Fernanda Brum que canta por aí? Que eu acho que homem não deve cantar esses hinos, né?
Porque ele diz assim, dá-me filho se não morro. Imagina um homem cantando um hino desse, dando a oportunidade da igreja, dá-me filho, misericórdia, né? Pronto, Fernanda Brum tirou essa frase, dá-me filho se não morro. Foi Raquel, que quando ela viu Léa com 4-0 em cima dela, ela disse, me dá filho, Jacó, senão eu vou morrer. Aí Jacó disse, eu sou Deus, é agora. Aí ela como não obteve o dom da graça, né? Pela graça que Léa teve de conceber filhos, aí ela apelou para a brecha que existia na tradição da época, que se ela não pudesse ter, mas ela podia oferecer a escrava. Aí ela disse, bem, eu não posso ter, mas eu vou dar o meu jeito. Do pai Abraão e Ismael, eu vou dar meu jeito aqui. Raquel era Jacó de saias. Se você prestar atenção nela, você vai ver que Raquel era Jacó de saias. Jacó ensinou a lição a ela direitinho. Ela disse, já que Deus não me dá, eu vou fazer do meu jeito. Não foi Jacó que queria Bila, não. Foi ela que entregou Bila para Jacó ter um filho com ela para ser ela mãe. Gente, isso é tão atual nos dias de hoje. Isso é tão atual. Aí saiu Dan e Naftali. Aí quando Léa viu que Raquel teve 2, né? Estava 4-2, aí Léa entrou na dança também. Aí, não, vou pegar Zilpa e vou dar para Jacó. Aí ficou 6-2. Era uma briga. Aí teve um dia que Rubem veio do campo, veio com umas mandrágoras, né? As mandrágoras era uma planta da família da batata, que acreditava-se que pegando fazendo um chá, né? Curava a esterilidade. A mulher tinha que ter filho, né? Era uma superstição. Aí Raquel, como aprendeu direitinho de Jacó, né? A questão da superstição, de tudo. Aí disse, me dá essas mandrágoras aí que eu quero fazer um chá. Aí Léa disse, tu já tomaste meu marido, agora até as mandrágoras que ele que trouxe para fazer um chá para mim, para eu ficar fértil, aí tu quer tomar também? Aí disse, não, vou fazer a barganha, hoje à noite tu dorme com ele e eu tomo o chá. Só que aí, deu efeito contrário, Raquel tomou um chá e Léa teve 2. 8-2 em cima de Raquel. Imagina aí. Agora eu pergunto a vocês, aí os filhos que nasceram dessa disputa, sabendo que tinha uma herança para receber, exatamente, o que é que vocês acham de 4 mães diferentes, com uma herança para receber, fruto de uma briga, de uma doença emocional mal resolvida? O que é que vocês acham que esses meninos iam fazer quando crescessem? Aí você vai ver no capítulo 34 que por traição Simeão e Levi entrou na cidade e matou Siquém, tomou tudo que eles tinham. Você vai ver as disputas entre eles. Aí nesse meio, aí Deus se lembra de Raquel. E por graça nasce José. E quando José estava nascendo, Raquel disse que o Senhor me acrescente outro filho. Eu não quero ficar só nesse não. Eu quero mais. Só que ela Deus deu. Mas também ela morreu. Foi Benjamim. Sabe aquelas coisas que Deus atende, joinha? Tudo bem, eu vou fazer. Eu não quero lhe dar não, mas vou dar. Mas você vai pagar o preço também? Pronto. Teve, mas morreu. Aí, os filhos brigando, as tribos, né? Brigando pela herança, 4 mães diferentes, e José nesse meio. Só que aí, José, interessante é esse, é que José,
Estava lá já o sistema todo montado, da briga das tribos, né? Da guerra das tribos. Tudo pastor de ovelha, eles eram todos pastores de ovelha, apacentavam rebanhos. E José cresceu nesse meio. Mas o que eu acho interessante é que José era diferente do meio. Joinha, não é porque na nossa família todo mundo dá ferroada que a gente vai dar ferrão. E ninguém. Porque naquela família todo mundo brigava entre si, todo mundo disputava entre si. Mas nasceu um que não quis ser igual a eles. E o interessante é que era um filho, o menor, o mais novo, o mais fraco, o mais vulnerável. Porque Benjamim só foi nascer muito depois, e Benjamim era muito criança. E ele, quando era adolescente, Rubem já era provavelmente casado, pai de filhos. Você pode ver que é assim, é desse mesmo jeito. Todos com a marca da promessa, todos crentes, todos da igreja, todos brigando, mas de repente aparece um que faz a diferença. Você vai procurar na genealogia lá dos moabitas e dos cananeus e você não vai achar o nome de Ruth e nem de Raabe. E é o óbvio. Era pegar uma genealogia moabita e achar o nome de Ruth. Pegar uma genealogia dos cananeus e achar o nome de Raabe. Aí quando você abre no livro de Mateus capítulo 1, está lá, no meio de uma roma de macho, duas estrangeiras, além de ser mulher estrangeiras, uma prostituta e a outra, segundo as histórias que dizem, também sacerdotisa cultual, segundo a tradição. Isso é uma lição para nós, irmãos, porque a gente não é obrigado, porque você está no meio onde todo mundo se machuca, que você vai ter direito e vai ter a justificativa para machucar os outros e sair ferroando todo mundo. Porque José... Aleluia! Aleluia! Mas na minha igreja todo mundo está se pegando, todo mundo está se dividindo, ninguém se entende, lá não existe amor, então ame, para fazer a diferença. Aleluia! A carne está apodrecendo, está cheia de variveira, então seja o sal, glória ao nome de Jesus, não deixa terminar de apodrecer. A luz está quase sendo cortada, então bota a mão no bolso, paga e deixe com que a luz continue acesa. Agora se você ficar, não, mas porque todo mundo é assim, a minha cultura é assim, eu nasci assim, a minha família, a minha mãe, o meu pai, então você vai continuar assim, vai ser maldição, você com a marca da promessa na carne não vai adiantar nada. Porque não é só o fato de a gente estar aqui, de ser evangélico, que as coisas acontecem. As coisas acontecem lá fora, não é aqui não. Agora, para ser assim, existe um preço. Para você quebrar o círculo, porque eu não acredito em maldição hereditária. Eu acredito em costumes, em atitudes que trazem a maldição para a sua vida. Mas se você tiver a coragem de romper com a linha
de continuidade da maldição. Não tem maldição hereditária de avô, de bisavô, de tataravô que resista. Agora você tem que ter a coragem de fazer a quebra, mudando de atitude. E foi isso que José fez. Um arruma de mau exemplo. Tudo mais velho do que ele, tudo família. Porque a gente, Enoque, muitas das vezes a gente cai nessa fraqueza de ficar tentado a ser sequestrado pelo sentimento familiar. E às vezes a gente sabe que a coisa está errada, mas não quer mexer. Porque o sentimento familiar fala mais alto. E Deus está batendo no nosso coração, falando na nossa mente, nos dando a espada para a gente quebrar a coisa. Mas a gente fica com pena. Só que quando José assumiu essa atitude, ele começou a ser rejeitado pelos próprios irmãos. Quer ser santo? Só quer ser santo? Porque os irmãos de Jacó faziam aquela coisa, né? Os filhos de Jacó. Não, vamos enganar papai aqui. Papai já está velho mesmo. Vamos enganar papai, então fica calado. Só que quando chegava em casa que Jacó perguntava as coisas, aí José falava a verdade. Aí, de tanto mentir, você perde o crédito. E quem fala a verdade vai ganhando crédito. E foi ganhando crédito com Jacó, e Jacó vendo que só podia confiar em José, os outros estavam tudo corrompidos. Aí foi o que aconteceu, que Jacó disse: eu vou dar um presente pelo crédito e a confiança que eu tenho nele. E deu uma túnica de várias cores. Todo mundo andava de preto e branco. Dentro de casa todo mundo era zebra. Glória ao nome de Jesus. Ninguém sabia quem era quem, se era preto com listras brancas ou se era branco com listras pretas. Todo mundo era zebra. Jacó tinha isso, né? Era negócio do listrado. Todo mundo com as listas de Jacó, preto e branco. Mas José, se procurasse vermelho, tinha, se procurasse azul, tinha, se tinha. Não, eu quero verde. Aqui tem, glória ao nome de Jesus. Aleluia, tinha toda a cor. Quem faz a diferença acaba, louvado seja Deus, recebendo essa túnica e todo mundo vê de longe. E tem a cor que todo mundo quer, glória ao nome de Jesus. Agora você está vestido de preto e branco, enjoado com sua roupa, glória ao nome de Jesus. Mude de atitude e você vai receber uma roupa colorida, glória ao nome de Jesus. Aí Deus deu um sonho. Ó, Deus deu um sonho. E José, muito inocente, caiu na besteira de contar, porque José contou por inocência. Ele não sabia que ia causar um problema tão grande. Fazer que nem um irmão trabalha numa instituição financeira, e ele disse que uma certa vez foi dormir e de repente ele viu quando uma mão com 3 dedos, você sabe quem era, uma mão com 3 dedos, se eu não me engano, né? Assim levantado, e ele acordou com aquela mão assim, e ele afastou na cama assim, ficou sentado com as costas na parede, e aqueles 3 dedos se aproximavam dele assim. Aí quando passou, aí ele entendeu que era a promoção dele que estava chegando. Só que ele chegou na igreja muito inocente, aí foi contar para o pastor.
Aí o pastor disse: irmão, o senhor deve ter comido uma macaxeira aí, muito. Foi dormir. Quando foi com 3 meses, ele foi promovido. Aí chegou lá no pastor e disse: pastor, a macaxeira fez efeito. Glória ao nome de Jesus. A macaxeira que eu comi fez efeito. Porque quando Deus dá sonhos, Deus dá. Deus dá. E foi o que aconteceu quando José contou. Foi todo mundo contra ele, porque era quebrar a tradição. Onde era que o filho mais novo poderia dominar, nem entre os seus irmãos, quanto mais o pai e a mãe se dobrar perante ele. A gente está muito ligado às tradições. Só que Deus tem o seu caminho alternativo. Deus olhava para o sacerdote, via o sacerdote todo desmantelado. Para levantar um sacerdote tinha que ter o requisito de ser filho de Levi e não sei o que, tem que ser um sacerdote da família de Arão e tal. Para levantar um rei tinha que ser da linhagem de Judá, tinha que ser da linhagem real. Era uma série de pré-requisitos e Deus querendo falar com o povo, gente, porque estava vendo o povo ir para o inferno. Aí Deus disse: eu vou levantar o profeta. Aí o camarada estava lá no meio do mato cultivando figueira brava, detrás dos bois. Aí vem para o palácio e diz: Deus vai passar o prumo. Eu não era profeta nem filho de profeta, mas cultivador de sicômoros. Mas Deus me tirou de detrás da boiada. Eu sou o profeta Amós. Porque o caminho alternativo para Deus falar não precisava muito problema, muito requisito. O homem estava lá cultivando, aí a Bíblia diz: veio a minha palavra do Senhor. Não precisa muita coisa. O e-mail, né? Como o pessoal fala, o e-mail é rápido, é direto. Não precisa passar na mão do gestor, do gerente, do pastor, do presidente, de nada, é direto. Deus tem esse caminho alternativo. Não é que Deus vai tirar você não, sacerdote. Fique com medo não, seu lugar está lá. Mas deixe Deus ter o caminho dele. E aí José foi vendido por preço de um escravo. Assim como Jesus, José, pelas suas atitudes, se tornou figura de Cristo. Vendido por 20 moedas de prata. Se tornou vendido como escravo. Só que quando José chegou na feira de escravos, e mais vendido aos ismaelitas, que eram realmente filhos de escravos de Ismael e de Agar. Aí Potifar, Deus moveu o coração de Potifar para Potifar ir na feira de escravos. E ele passa entre os escravos e vê um rapaz que estava no meio dos escravos, que estava com os grilhões dos escravos, mas que não tinha jeito, nem rosto, nem fisionomia, nem nada de escravo. Tem muita gente que Deus chamou, Enoque, que está no meio dos escravos porque foi vendido, mas não é escravo. E tem muito escravo ocupando lugar que não é dele. Mas Deus que manda Potifar, está mandando, vai mandar na hora certa. E Potifar disse: eu vou. Pegou José. Aí chegou nessa passagem que a gente viu aí. Vamos abrir de novo, Gênesis 37. E aqui eu vou terminar por causa do tempo.
Entregar nosso irmão joinha por causa da hora. 39. Não, agora não. Agora você vai terminar no tempo certo aí. Pode ler, Joel. E o Senhor estava com José, versículo 2 ao 6. 2 ao 6. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor Egito. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Aleluia! José chegou, Achou graça. achou graça a seus olhos e servia. Ele foi sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Versículo 6. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia o que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. José não chegou lá como rei, não. Chegou como escravo. E quem sabe foi ser auxiliar de serviços gerais lá. Não é essa prosperidade que a turma diz aí, que você determina e Deus tem que dizer. Você despacha e Deus lá tem que obedecer e mandar os anjos lá e não sei o que. A coisa tem que acontecer, não, gente. José chegou, quem sabe, como auxiliar de serviços gerais. Só que quando ele começou até para limpar o chão, o camarada que tem a bênção do Senhor até para limpar o chão é diferente. Glória a Deus! Até para limpar o chão é diferente. Aleluia! Porque os outros dão nó cego, reclamam. E Potifar prestava atenção. E José prestava atenção nos outros. E via que as coisas, até a vassoura na mão de José prosperava. Durava. Glória ao nome de Jesus. Porque tem gente que quer ser logo mordomo, né? Tem gente que quer chegar nos cantos e quer ser logo mordomo. Não sabe ser fiel no pouco. Mas só que o talento que Deus dá, o único que Deus dá, que é o de limpar o chão, ele ainda enterra. Ele não tem a inteligência nem de colocar num banco, na poupança para render, nem que seja 0,1. Ele joga fora, deixa desvalorizado. Aí quer ser próximo. Como? Aí quer a mordomia. Como? E Potifar prestando atenção que aonde José botava a mão, Deus abençoava. Porque José não estava correndo atrás da bênção, não. É que onde José ia, a bênção acompanhava. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! A conduta de José fazia com que as coisas, as bênçãos do Senhor, ele fosse acompanhando ele. Aí Potifar disse, se ele limpando o chão é essa bênção toda, imagina se eu botar ele para...
administrar a minha casa. Meu amigo, vai ser rendimento 100%, vai estar tudo certo. Porque eu olhava lá pro negócio da limpeza geral lá, era uma benção. Os outros lá, irmão, era só o gafanhoto comendo tudo. Aí Potifar diz, eu vou colocar ele sobre tudo para esse gafanhoto ir embora de uma vez da minha vida. Irmão, essa história de gafanhoto, o gafanhoto muitas das vezes é a gente mesmo. As nossas atitudes que nos devoram a nós mesmos. Devora nós mesmos. Camarada que não sabe usar um cartão de crédito se torna gafanhoto dele mesmo. Um camarada que não sabe ter nada, que Deus dá uma coisa ali, ele destrói. Aí quer que Deus faça prosperar como? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que a gente possa não correr atrás das bênçãos, mas que a nossa atitude faça com que a bênção venha atrás de nós. Que Deus nos abençoe. Pega o seu desenho e vai mostrar. Glória a Deus. Uma coisa que me chamou a atenção foi a leitura. A leitura que Edson fez. Foi para o 2 Coríntios, não é? 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, 6. O que semeia pouco, ceifará, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. O que é que tem aí? Depois, um ponto. Tem um ponto aí. Só que as pessoas tiram esse ponto e botam uma vírgula. Aí emenda o próximo versículo. Cada um contribua com segundo compõe o seu coração. Daí ele tira a ideia de que o versículo anterior está falando de semear contribuição. Só que ele esquece de Lucas 8:10. Lucas 8:10 diz assim. Lucas 8:10. O complemento desse versículo deveria ser esse. O próximo versículo de 2 Coríntios 9:6 era para ser Lucas 8. Lucas 8 e 10. O que é que diz aí? Não. Lucas 8. Vamos ler aí o 11. É o 11. Lucas 8 e 11. Pois a parábola. A semente. É a palavra de Deus. Aí você pega 2 Coríntios 9:6 e complementa com Lucas 8 e 11. O que semeia pouco, pouco também se fará. Mas semeia o quê? A semente. Mas qual é a semente? A palavra. Então, se você semear em você pouca semente, vai produzir pouco também. Deus abençoe.
Amanhã termina.